Olá, meus queridos alunos. Espero que tenham aproveitado bastante o tempo de férias, o tempo de recesso. Estamos retornando agora para a reta final do ano letivo. Vamos começar o terceiro bimestre? Pegue sua apostila 8, capítulo 3, onde vamos estudar a transpiração das plantas. Acompanhe comigo a partir da página 56. Vamos começar. Transpiração. Nos vegetais, existem dois tipos básicos de transpiração. A transpiração estomática, onde a água sai da planta pelos estômatos, que estão localizados nas folhas do vegetal. São estruturas que nós vamos estudar agora, muito importantes para esse processo de transpiração e trocas gasosas que ocorrem nos vegetais. E a transpiração cuticular, onde a água sai da planta pela cutícula da folha, que é uma camada de células que tem sobre a folha, ok? Transpiração estomática através dos estômatos. Veja só, os estômatos são estruturas que são encontradas tanto na parte dorsal quanto na parte ventral da folha, ou seja, na parte de cima da folha como na parte de baixo da folha. Vai variar de acordo com a espécie vegetal. Então, ali no desenho, ele está indicando, a estrutura desse estômato. Ele é formado por duas células, chamadas de células guarda, ok? E o espaço entre as células guarda, é o ostíolo. Então, é o espaço por onde a água entra e sai da folha, do vegetal. Aqui nós temos uma imagem do microscópio do estômatos. Então, vejam lá, o estômato ele é formado por células guarda ou estomáticas, e dentro dessas células existem cloroplastos, então elas participam no processo de fotossíntese no vegetal. E o espaço interno, chamado de ostíolo. Na verdade, esse espaço é como se fosse o buraquinho, por onde é aberto, por onde entra e sai a água, por onde entram e saem os gases também responsáveis pela fotossíntese e respiração. Mais um esquema indicando como é a estrutura, como ocorre a estrutura do estômato. É uma estrutura epidérmica, então ele está ali, situado na epiderme foliar. Então, vejam lá, células guarda, ok? O ostíolo. E dentro das células guarda, presença de cloroplastos, que são responsáveis, estruturas responsáveis pela fotossíntese no vegetal. Funcionamento dos estômatos. A abertura e o fechamento dos estômatos estão relacionados com o grau de turgescência, quer dizer, a quantidade de água das células guarda. Primeiro, quando recebem água por osmose, as células ficam túrgidas, quer dizer, elas ficam cheias de água. Quando elas perdem água, elas ficam flácidas, vazias. Então, quando as folhas de uma planta murcham pela falta de água no ambiente, os estômatos fecham-se, a fim de diminuir a perda de água do vegetal. Então, o que acontece? Essas estruturas recebem informação. Olha só, a planta não está recebendo água, está acontecendo alguma coisa. Não vamos perder água, para o ambiente. Não vamos diminuir esse processo de transpiração. Então, o estômato ele vai se fechar, ok? Quando a planta recebe água, as células guarda ficam túrgidas. E os estômatos, assim, eles vão se abrir, eles se abrem, ok? Por quê? Tem bastante água, então o excesso de água vai ser eliminado também através da transpiração pelos estômatos. Observe com atenção essa ilustração. O estômato aberto. Então, o estômato está aberto porque a planta está recebendo uma quantidade adequada de água. Ou, às vezes, ela está recebendo mais água até que ela precisa.
Então, o estômago vai ficar aberto. Esse ostíolo, ele vai estar completamente aberto para que haja, né, um equilíbrio hídrico do vegetal. O estômago vai estar fechado. Isso acontece, veja lá, as células guarda, elas ficam bem próximas uma da outra. Então, o ostíolo fica praticamente bem pequenininho, fechado, né? Não aparece. Então, o que acontece aqui? Quando o estômago está fechado, a planta está tendo a informação de que a planta não está recebendo água, o ambiente não está favorável. Então, esse estômago vai se fechar para que ela não perca mais água para o ambiente. Vamos ver agora a influência dos principais fatores sobre o funcionamento dos estômatos. Primeiro fator é a intensidade da luz. Quando a planta recebe uma grande quantidade de luz, os estômatos permanecem abertos. Quando essa intensidade de luz é menor, eles vão se fechar. Lembre que os estômatos também estão relacionados aos processos de fotossíntese e respiração. Ok? Então, muita luz, então os estômatos vão se abrir, então essas trocas gasosas acontecem com maior intensidade. Concentração de gás carbônico no mesófilo. Mesófilo é o conjunto de tecidos que formam a estrutura de uma folha. Então, quando a concentração de gás carbônico na folha é grande, os estômatos tendem a se fechar. E quando a concentração de gás carbônico é pequena, eles se abrem. Então, lembre também que a planta ela precisa do gás carbônico para que ela faça a fotossíntese. Precisa entrar gás carbônico na planta. Então, quando ela já tem uma quantidade adequada de gás carbônico dentro dela, para que ela realize a fotossíntese, os estômatos, a tendência desses estômatos é de se fecharem, de se manterem fechados, ok? Mas quando falta gás carbônico, quando tem pouco gás carbônico para que haja o processo da fotossíntese, os estômatos se abrem. Disponibilidade de água. Quando a disponibilidade de água é muito grande, nós já vimos isso. Então, os estômatos se abrem. Quando essa disponibilidade é menor, então os estômatos fecham-se. Os estômatos de plantas com suprimento hídrico adequado e constante abrem-se durante o dia e fecham-se durante a noite. Favorece a maior taxa de fotossíntese. Plantas de regiões secas. Estômatos passam a maior parte do dia fechados e abrem-se à noite. Há uma fixação noturna. Fatores que interferem na transpiração. É a quantidade de água no solo, temperatura, quantidade de ventos, intensidade dos ventos e a umidade atmosférica. Quando o solo está coberto por vegetação, ocorre tanto a evaporação da água do solo como a transpiração dos vegetais. Isso é denominado evapotranspiração. Alguns fatores influenciam a taxa de evapotranspiração. Por exemplo, a fase de vida da planta. Na fase de germinação, a planta ainda não cobre todo o solo, e a evapotranspiração, nesse caso, inclui apenas a evaporação da água do solo. Quando as plantas crescem e frutificam, a transpiração atinge o ponto máximo. Assim, em uma área toda coberta por vegetação, a evapotranspiração será mais influenciada pela transpiração das plantas do que pela evaporação do solo. No entanto, a intensidade da evapotranspiração também depende de outros fatores, como o clima, a localização das áreas cultivadas e as características das plantas. Em uma área com plantação de milho e de feijão, por exemplo, embora as condições climáticas sejam as mesmas, o milho transpira mais do que o feijão, por ter mais folhas e, consequentemente, mais superfície de transpiração. Vamos assistir agora um breve vídeo
que vai nos relembrar o ciclo da água. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha compreendido o assunto que nós desenvolvemos durante esta videoaula. Deus te abençoe durante toda esta semana nas suas atividades e eu te espero na nossa sala de aula virtual. Até mais!